Queremos ver a tua glória, Senhor. Queremos andar na luz do teu rosto. Queremos, Senhor, ter este cerco ao redor de nós. Queremos que tu endireites as nossas veredas, que elas se tornem planas para que andemos por elas. Queremos, Senhor, cada dia, cada momento confiar em ti. Não há outro caminho. Seja nos vales, nos desertos, seja em que situação estivermos, nossos olhos estarão postos em ti, continuamente em ti. Sim, tendo o Senhor ao nosso lado, nós venceremos, porque o Senhor é o que vence por nós. E o Senhor nos atrai com corda de amor, atrai com seu coração misericordioso e bondoso. Por isso, muito obrigada, Senhor, por esta manhã. Muito obrigada pelas tuas ministrações, pela certeza da tua presença em nosso meio, Deus. Tu és um Deus fiel, um Deus real, um Deus palpável, Senhor. É verdade que não teremos ter nada, nenhum amuleto, nada, é verdade, Senhor, mas tu és palpável nos teus atos, que nos mostra que tu estás presente, que tu queres conviver conosco. Obrigada por este grupo que está aqui, por este povo teu que está neste lugar. Que nossos ouvidos todos, de quem fala, de quem vai ouvir, possam ser abertos para escutar o que o Senhor fala à sua igreja, que o Espírito fala nesta hora à sua igreja. Isso no nome precioso de Jesus. Aleluia, irmãos. Podem sentar, por favor. Abramos. Pode abrir na sua versão. Eu estou usando uma outra versão. O Salmo 126, o versículo 4. Eu vou ler na Revista e Corrigida. Amém? Salmo 126, versículo 4. Acharam? Então, amém. Restaura, Senhor, nossos cativos, como as torrentes no Neguebe. É o que diz o versículo 4, na versão corrigida. E eu quero falar, irmãos, compartilhar com os irmãos o que Deus tem compartilhado comigo há um tempo. Já há um tempo que o Senhor tem falado comigo nesse texto, com este título. Restaura, Senhor, nossos cativos. Esse título pode ser uma súplica. Restaura, Senhor, ou quase chorando, restaura, Senhor, nossos cativos. Mas pode ser um clamor. Restaura, Senhor, os nossos cativos. Vai depender de você. Você decide como você vai pedir isto ao Senhor. Este salmo, meus irmãos, todos nós sabemos dele, já há várias pregações aqui nesse sentido, é um salmo pós-exílico. Foi escrito depois do cativeiro babilônico, do período do cativeiro babilônico. Os irmãos sabem, 70 anos o povo viveu na Babilônia. 70 anos viveu ali. Apesar de toda a insistência de Deus, olha o que eu estou falando, toda a insistência de Deus, toda a advertência de Deus para este povo, mandando profetas, mandando seus servos para falar a este povo, ao coração deste povo. Mas, meus irmãos, como eles não atenderam a mão do Senhor, e os profetas diziam, a mão do Senhor vai pesar sobre vocês, vai pesar sobre o seu povo, sobre eles, devido ao pecado. Jeremias chegou até a dizer que o coração desse povo era tão duro, que o pecado estava sendo escrito com um estilete de ferro, com ponta de diamante. Os irmãos sabem o poder, a dureza de um diamante. Então, o coração tão duro que precisava disto para escrever tudo isso aqui. E como consequência dessas atitudes, consequência desse pecado, desta postura deste povo, o Senhor permitiu, foi o Senhor que permitiu, que Nabucodonosor entrasse em Jerusalém. E entrou, irmãos, de uma forma impiedosa, praticando todo tipo de atrocidade, estuprando moças, mulheres, comendo crianças, humilhando velhos, despojando
bens, tirando tudo, e chegou a levar do rei a população inteira para a Babilônia, para a Caldeia, para a Macedônia. E ali nós já sabemos, passaram muitos anos. Durante esse tempo que eles estavam aí, meus irmãos, nos relata o Salmo 137, que aqueles caldeus pediam, cante-nos a canção de Israel, cante-nos a canção do Senhor. E, irmãos, cantando, eles passavam ali cantando, chorando, mas esse pedido da canção não era por outro motivo, porque queriam escutar a canção do Senhor. Eles queriam humilhar o povo. O salmista diz que eles pediam que sejam alegres, fiquem alegres. Quem estará alegre no cativeiro, meus irmãos? Então, principalmente da forma como eles foram levados. E eles sejam alegres, cante as canções para nós, as suas canções para nós, e pediam mais, cante as canções do Senhor. Era uma forma de humilhar muito mais, dizendo assim, olha, os nossos deuses são mais poderosos do que o seu Deus. Isto é o que eles queriam dizer, pedindo que eles fizessem esse tipo. Essas canções, cantassem essas canções. Mas, meus irmãos, o homem se mete em vários cativeiros, por conta própria, às vezes por suas atitudes, por suas escolhas, por suas decisões, por não atentar ao que o Senhor está querendo dizer, querendo fazer. Então, há 3 tipos de cativeiros que eu quero que Deus me ajude para passar resumidamente aqui, para não me demorar demais com os irmãos, porque, meus irmãos, a gente analisando essa situação, a gente vê que a situação não é fácil de maneira nenhuma. Mas há 3 tipos de cativeiros. Um que o homem é metido, vamos dizer, na sua infância, e ele prefere continuar neste cativeiro, que é o cativeiro da alma. Mas há um outro cativeiro, outro cárcere, que Deus nos leva, até por misericórdia de nós, nos leva a esse lugar para abrir... aliás, Deus, irmão, Deus não tem prazer em fazer nada disso. Ele é obrigado, muitas vezes, a levar o homem a este cárcere por causa das suas atitudes, leva ao deserto. E um terceiro cativeiro é Satanás que leva mesmo o homem a isto. Então, vamos analisar cada um deles. O primeiro cárcere que eu quero falar é o cárcere da alma. Cárcere das emoções, da mente. Eu já disse que, às vezes, somos levados para este cárcere, na nossa meninice ou até da gravidez, mas que, muitas vezes, nós preferimos continuar neste lugar, continuar neste cárcere. Normalmente, um casal, ou um casal de noivos, ele começa a idealizar a sua família. Começa a pensar como seria, como deve ser a sua família, qual o desejo que ele tem. Né? E, maioria das vezes, ele já idealiza o filho que quer. Do meu tempo para trás, ou há uns 40 anos, eu acho que a ultrassonografia não existia ainda. Eu já trabalho há bastante tempo. E, irmãos, mas era exatamente assim. Os casais idealizavam o filho que queria ter. Às vezes já tinha até o nome definido. O nome, eu já atendi famílias que o nome definido. O sexo que queria, hoje é fácil, não é? Porque os recursos são tão grandes que ele já conhece tudo, já sabe tudo como é que vai ser. Mas há 30, 40 anos atrás não era assim, não, irmãos. Eu trabalhei 30 anos, muito com esta área, e as coisas não eram bem assim. Então, este filho já começa a existir antes mesmo de nascer. Ele já começou a existir, porque está, irmãos, no imaginário, no desejo. Os pais já escreveram no seu desejo, no seu discurso desejante, esse filho, esse momento. Então, ele começa a ser falado antes de falar, antes de nascer. Ser desejado antes mesmo de ser gerado. Isso é muito importante. Então, ele já existe na linguagem dos pais. Essa criança já existe na linguagem dos pais. Então, neste caso, meus irmãos, é maravilhoso a gente pensar que é um filho desejado, um filho planejado, obviamente, uma criança que vai ter um vínculo, um laço perfeito com seus pais, principalmente com a mãe, que é o que cuida no dia a dia, o que ela vai transferir para essa menina. Então, vai contribuir para o desenvolvimento integral desta criança. Físico, mental, espiritual, emocional desta criança.
Mas o mesmo nós não podemos dizer, irmãos, que é sempre assim que acontece. Eu sei que eu estou falando aqui para pais, sei que os irmãos sabem que podia dizer isso aqui é o óbvio, mas eu quero retomar isso, irmãos, que eu estou falando de cárcere da alma. O mesmo não podemos dizer de um filho que é indesejado, de um filho que foi fruto de um descuido, de um relacionamento fortuito, não podemos dizer isso. E, irmãos, e não podemos dizer de filhos que nasceram para substituir um que morreu, que teve até o nome daquele. Vocês imaginem a situação, e eu conheço uma pessoa nessa situação, que ela nasceu para substituir uma irmã que morreu, e o nome desta pessoa é o nome desta irmã. Então, você imagine, tem que assumir a personalidade de outra pessoa para satisfazer o desejo dos pais, porque filho é do desejo dos pais, ou então, indesejada, como eu já falei, de um caso fortuito. Irmãos, com isso que eu estou falando, com essa introdução, nós podemos deduzir que somos constituídos. Eu estou falando somos, é melhor falar nós, porque eu não falar o homem é muito impessoal, mas somos, nós todos, somos assim constituídos, tanto do desejo dos nossos pais e daquilo que disseram que nós éramos, do que eles disseram no nosso desejo. Uma criança recém-nascida vai ouvindo, neném, que neném bonitinho, que menino engraçadinho, que neném lindo. Depois a gente vai dando nome, mas que neném, ô Mariazinha, ô Josézinho, Zezinho, que menino inteligente, que menino lindo. É bem assim que a gente vai fazendo, e a criança vai internalizando. Ele não sabe, é verdade, ele não sabe, mas ele vai internalizando, neném sou eu. Ele não sabe, nem está fazendo essa leitura, estou fazendo eu aqui. Mas vai sendo inscrito, impregnado na criança, neném. Depois, Zezinho, sou eu. Os irmãos já repararam que criança faz assim, neném quer água. Então, é impessoal, porque ele não sabe ainda quem é ele mesmo. Mas ele diz assim, neném quer água. Ele está como se estivesse falando de uma terceira pessoa, mas está falando dele mesmo. E, irmãos, tudo isso impregnado da forma como está sendo dito. Quando você está dizendo que menino lindo, ou que Zezinho lindo, você não está dizendo com a cara fechada, com a cara amarrada. Você está dizendo para ele de uma forma linda, né? Alegre, rindo. Então, a criança vai percebendo, vai internalizando que aquilo é muito bom. Zezinho, neném, é muito bom, de forma carinhosa. Mas, meus queridos irmãos, nem sempre é assim. Também não é dito sempre, que Mariazinha, que menina antipática, imagine só, quando crescer, quem vai gostar de um troço deste? Irmãos, isso foi uma avó que disse para uma prematura, uma recém-nascida prematura, que estava chorando muito, porque estava com fome. E ninguém, marinheiro de primeira viagem, a avó não era de primeira viagem, não, mas teve essa atitude. Você imagine, e a forma como foi dito, que vai entrando nesta menina, essa criança. Quem vai gostar deste troço quando ela crescer? Então, irmãos, e quando outros dizem assim, você nasceu na hora errada, você nasceu para destruir o meu sonho. Eu vi isso. Eu acompanhei famílias com esse discurso. Você destruiu o meu sonho. É fruto de relacionamentos não pensados, não planejados, casos fortuitos, e assim, meus irmãos. Então, vai dizendo para esta criança, você destruiu meus sonhos, você veio na hora errada. Obviamente que a criança não sabe o significado disto. Como a outra não sabe, você vai, se alguém está brincando com ela, alegremente, mas aquela criança, aquela pessoa que ouviu isto, aquela criança, e que foi dito de uma forma estúpida, grosseira, obviamente que ela também vai impregnando o que ela não vale nada, que é difícil. Eu, irmãos, vi uma cena de um pai, uma pessoa próxima a mim, que o filhinho veio correndo, estava num casamento tudo paramentado, ele não ia casar, não, estava ali como na cerimônia, todo arrumado, e aquela criança de uns 4 anos, ele saiu correndo de onde estava e veio para cima do seu pai, e na medida que ele foi se aproximando, ele foi assim,
não machucar a roupa que ele estava vestindo. Eu vi aquela cena e fiquei chocada de ver. Quer dizer, o menino veio correndo, isso se chama carícias, ele veio buscar aquele afeto, aquele abraço carinhoso, correu. Não machuque, minha roupa não suje. Meus irmãos, sabe, este menino, em torno dos 7 anos, 8 anos, ele não conseguia controlar os esfíncteres. Ele entrava no banheiro e se limpava, mas sempre ele estava mal cheiroso, sempre chegava para todo mundo, vai fulano, vai se limpar, fulano, aquela coisa assim. Meus irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque o que a gente vai plantando para nós, para os nossos filhos, para a minha mensagem que este menino estava passando, eu não tenho, e olha que nessa fase, já há 18 anos, já estavam, os pais se separaram, aí que a gente notou o prejuízo que esse menino tinha. Não só não foi por causa desse momento desse casamento, não, mas da história toda que já tinha sendo desenvolvida. Então, a mensagem que ele passava, no meu entendimento, realmente não tem valor nenhum. Ninguém me quer, a divisão. Você vai para sua mãe, você vai viver com seu pai. Então, essa divisão, coisas, né? Coisas e não gente. Mas, irmãos, eu quero dizer o seguinte, crescemos ouvindo muitos conceitos a nosso respeito. Muitos conceitos a nosso respeito. Que menina bonita, que menina inteligente. Ela é a queridinha do papai e da mamãe. Ela é a tal. Crescemos com esse conceito e que maravilhoso, mas o problema é a comparação que é feito. Esse aqui é a ovelha negra da família, não quer nada. Olha, eu estou cansada de pagar todo ano a recuperação desse menino, estou cansada disso. Essa é outra verdade, irmãos. Eu ouvi há pouco tempo e chamei a atenção de um pai, filho é muito caro. E sabe o que filho é muito caro? O que eles estavam falando, não só o que come e tudo mais. A escola é cara. Filho é muito caro. Rapaz, veja o que você está falando. O menino estava aí. Então, você está dizendo que esse filho suga. Irmãos, os casos de consultório são muitos. Nesta área mesmo de estar comendo a carne do pai, estar gastando essas coisas, é muito problema nesse sentido. Então, irmãos, tudo isto é internalizado e jogado automaticamente para o nosso inconsciente e deixam marcas profundas que impedem as pessoas de avançar. Muitas pessoas. Eu conheço muita gente, os irmãos devem conhecer também, pessoas que não avançaram na vida profissionalmente, nem espiritualmente. Sabe por quê? Uma coisa está muito ligada à outra, irmãos. Eles não avançaram. Por que não avançaram? Começa um trabalho e para. Começa uma faculdade e deixa para lá. Eu conheço muita gente assim, parou no meio do caminho, não foi adiante. Espiritualmente também vai para a igreja, acerta ali. Tem uma série de questões ligadas, vivem embaraçadas completamente nos relacionamentos com seus casais, seus pares, não vivem no trabalho, embaraçada nos seus relacionamentos, não consegue se relacionar com ninguém, se queixa de tudo e de toda, nada serve, eternamente se sente rejeitada. Meus irmãos, isso acontece porque as pessoas, eu vou usar agora o impessoal, não se percebem, as pessoas que estão ao nosso redor, é quem percebe muitas vezes que nós somos. E, irmãos, e nós não nos percebemos muitas vezes que ficamos na defensiva. Você que vê assim, você que diz assim, mas, na verdade, tem reações agressivas, tem situações muito defensivas e ficam neste lugar, não quer se perceber. Quem dirige sabe que o carro tem um ponto cego, né? Tem um ponto que a gente não vê nada. Eu, de vez em quando, estou tomando um susto aqui. Meu Deus, o carro estava aqui tão próximo. Parece que os carros até estão melhorando nessa situação, né? Mas existe ponto cego. Meus irmãos, nós também, como os carros,
temos um ponto cego. Não enxergamos muitas das nossas reações, muitas das nossas atitudes. Amei há pouco tempo, umas três domingos ou 4 domingos atrás, as mensagens que foram pregadas. Desde o domingo anterior, eu já estava trabalhando nessa mensagem, que olha, hoje o pastor me pediu. Eu digo, bom, estou aqui, Senhor. Então, muitas das nossas reações são impulsivas e compulsivas, porque não nos enxergamos, não nos conhecemos, porque muitas vezes não queremos, temos medo de entrar no nosso mundo interior. E a Bíblia fala que nós temos um homem interior, um interior do coração, e que nós precisamos conhecê-lo, precisamos tomar consciência do que somos, do que temos dentro de nós. Isso, irmãos, fazemos muitas vezes inconscientemente, é verdade. Inconscientemente, vê tudo que nós recebemos, imediatamente vai para o nosso inconsciente. E fica lá latente. Para qualquer situação exterior, um link aí, ele se levanta. Logo, irmãos, logo que agimos assim, somos levados imediatamente para um encarceramento. Para um encarceramento, porque já que nós não temos consciência, não temos contato, temos medo de tomar contato, então somos encarcerados nesse lugar. O salmista, no Salmo 19, 12, diz assim, que nos levanta, nos dá uma advertência. Quem pode discernir os seus próprios erros? Os irmãos sabem o resto? Expurga-me, Senhor, dos que me são ocultos. Só um minutinho. Quem pode discernir os seus próprios erros? Eu não tenho condições de me ver muitas vezes. Expurga-me, Senhor, tira de dentro de mim, me mostra aqueles que estão ocultos. A palavra de Deus é perfeita, eu costumo dizer lá, que a gente estuda muito, tem que estudar mesmo. Este livro, irmãos, é um livro psicanalítico, sabe disso? Eu já ouvi de psicanalista falar de provérbios e de outras coisas mais, assim, na linguagem mais difícil da psicanálise, que é o Lacan, falar deste livro, da profundidade deste livro, que é a Bíblia. Então, mas, queridos irmãos, para que haja uma transformação em nós, é indispensável, é necessário que tenhamos um enfrentamento. É necessário que tenhamos um autoconhecimento, um conhecimento de nós mesmos. Para quê? Para desconstruir, conhecermos o que somos, o que temos, para desconstruir o que nós construímos de uma forma errônea, para que observemos o que é que nos fere, o que é que nos dá medo, o que é que nos prende, o que é que está nos encarcerando. Precisamos entrar neste mundo interior nosso, irmãos. E o que é que impede para que nós sejamos essa pessoa de verdade, para que nós cheguemos àquilo que Deus projetou para cada um de nós. Deus não nos projetou pessoas fracassadas, derrotadas. E eu não estou falando aqui de orgulho nenhum, não. Deus não projetou isso para nós, irmãos. Deus não projetou derrota. Mas Ele projetou, sim, que nós fôssemos semelhantes a Ele. E Deus é curado, Deus é sarado, Deus é sadio. Eu quero avançar. Meus irmãos, o próprio Espírito Santo de Deus, ele revela isso. A palavra de Deus diz assim, ele tem interesse, que o Espírito Santo de Deus tem interesse em revelar, irmãos, o profundo escondido que há em cada um de nós. Ele disse isso a Daniel, porque ele quer revelar o que está em trevas. Nós temos resto de trevas, irmãos. O homem velho ainda deixa um bocado de trevas. Pode ir lá em Efésios, você vai ver. Ele quer revelar o profundo escondido que está em trevas, porque nele, em Cristo Jesus, em Deus, mora a luz. Ele é luz, ele quer iluminar as nossas trevas. Não quer nos deixar neste lugar. É interesse dele fazer isso com nós. Mas é só se quisermos. Só se quisermos, irmãos, porque há pessoas que não querem. Sabe por que não querem? É preferível ficar nesse lugarzinho de coitadinho e não querem sair deste lugar. É preferível. Pode olhar, tem casos livrescos, mas não são casos só livrescos, não são casos de consultório mesmo. Não querem sair deste lugar, prefere ficar neste lugar de coitadinho para receber atenção.
para receber atenção, só desta forma. Às vezes até adoece, mas o Senhor quer nos restaurar. Ele diz também o Salmo 19, que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, a mente, o coração de cada um. Irmãos, antes de falar, vou só citar assim, 3 cárceres que nós precisamos abrir os olhos, porque o Salmo 142, o salmista no Salmo 142, ele vai mostrando que ele estava neste cárcere. O salmista estava nesse cárcere e ele saiu. Vocês vão ver se não tinha tudo a ver também com a alma. Mas há um cárcere que a gente precisa atentar. Há um cárcere chamado de bulimia. Quer dizer, as pessoas que comem, depois, com sentimento de culpa, eles vomitam tudo que comeu. Para se castigar, vomitam por causa da culpa. Outras, isso para preencher. Comem para preencher um vazio, irmãos, um buraco que existe. Não é fome, não, é o vazio da alma. Mas há outros que são anoréxicos. Eles fazem o quê? Eles não têm prazer de comer. Ele come o nada. Como nada. Eu me lembro de uma menina que, uma certa feita, eu atendi com Ivone, e esta vivia presa num quarto, um eterno jejum. É Deus que vai me alimentar. Olha, irmãos, não é por aí. Não é por aí. Então, esse eterno vazio também, se alimenta do nada, não tem prazer na comida. Isso também é doença. Mas há um cárcere terrível que todos nós podemos passar por ele, que é o da mágoa. É o da mágoa. Este é um cálice, meus irmãos. A mágoa, eu ouvi de alguém dizendo assim, que a mágoa é a ira congelada. Olha para aí. É a ira congelada. Então, nós podemos imaginar, é um armazenamento de ressentimento, mágoa. Quer dizer, ressentimento atrás do outro, tal, você vai juntando e vai tornar-se isto em mágoa. E nós, no finalzinho, só nós falaremos disso. Mas, olha, o salmista, se você quiser ir no Salmo 142, eu só vou pensar umas palavras para a gente avançar. O salmista, ele vai se queixando, vai dizendo a Deus que ele estava muito atribulado, e está dizendo ao Senhor, olha, armaram para mim armadilhas. No versículo 2, ele diz, eu estou muito atribulado. No 3, ele diz, me ocultaram a armadilha. No 4, ele diz, ninguém me reconhece, estou abandonado por todo mundo, né? Ninguém se interessa por mim. Então, ele vai dizendo assim, e olha o 7, o que ele diz. Tira a minha alma do cárcere para que te dê graças ao teu nome. Eu quero parar só até aí. Dê graça ao teu nome. Tira-me essa alma deste cárcere. Irmãos, precisamos reconhecer o que há de melhor em nós. Precisamos reconhecer isso. Precisamos reconhecer os nossos recursos. Precisamos reconhecer as nossas motivações para desenvolvermos a nossa autoestima. Eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu percebo que algumas pessoas têm uma ideia errada de autoestima. A autoestima não é orgulho, não. Não tem nada a ver com orgulho. A autoestima, irmãos, é você pensar a respeito de você mesmo equilibradamente. Que não está nem acima de ninguém e nem abaixo de ninguém. Você não é superior a ninguém, nós não somos, nem somos inferior a ninguém. É o que diz, eu sei que é no contexto de dons, Romanos 12, mas ele diz que cada um pense a respeito de si mesmo moderadamente, equilibradamente. Então, autoestima, nós precisamos, senão vamos ruir. Vamos desaparecer neste mundo. Só não podemos entender que isso aqui é orgulho. Não. Equilibradamente, pense a respeito. Mas também precisamos, meus irmãos, reconhecer o que há de pior em mim. O que é que está tão ruim em mim, para que seja desconstruído. E isso aí, irmãos, é com paciência. É com paciência, com perseverança, para que haja esse processo de mudança em nossas vidas, e mudança de paradigma e mudança de hábito. O hábito pode ser mudado, sim, pode ser mudado. Então, Jeremias faz até acho que Jeremias faz uma ligação, quem pode tirar, vamos dizer, o risco da zebra, quem pode, ele utiliza outra palavra ali, mas ali você pode aplicar o hábito e pode ser mudado, sim. Ninguém tira o risco da zebra, mas com perseverança nessa mudança de vida, você pode mudar um hábito, principalmente um hábito ruim.
Mas, queridos, vamos passar para o segundo cárcere, que é o deserto. Eu já disse que muitas vezes Deus é quem nos leva o homem para este lugar para ver se ele cai em si, para ver se ele se arrepende, se ele muda de caminho. Lembra do filho pródigo? Irmãos, foi preciso que Deus o levasse, permitiu que ele fosse, né? Ele permitiu, ele quis ir. Para ali, para aquele lugar, gastar a herança do pai todo, Deus permitiu que ele fosse para lá, para aquele lugar. Lá foi que ele viu, comendo as alfarrobas, os porcos se alimentando bem com alfarroba. Eu conhecia alfarroba, tinha outra noção do que era alfarroba. Ele comendo uma vagem, comendo aquilo ali, ele não tinha nem aquilo, nem uma alfarroba ele tinha para comer. Aí ele caiu em si. Irmãos, Deus muitas vezes quer nos falar e nós não permitimos. Deus tenta falar com o homem a respeito da sua condição, a respeito das suas posturas, a respeito da sua maneira de ser, a respeito de que ele está se afastando dos caminhos de Deus, dos paradigmas de Deus, e ele não está nem aí. Então, para que os irmãos não fiquem dormindo aí, por favor, vamos abrir em Jó 33. Jó 33, e leia comigo o que Jó disse a partir do versículo 14. O 13, ele faz uma alusão assim, como se Deus não fosse capaz, ele não está vendo nada, não está vendo nada. Eu sei, e não vamos pensar no que quem escreveu, porque foi escrito por um dos amigos e inimigos de Jó, mas tem dentro do que eles escreveram coisas importantes. E ele disse aqui nesse versículo, no versículo 13, diz assim: por que contendes com ele, afirmando que não te dá contas de nenhum dos seus atos? Aí ele começa, pode continuar lendo aqui. Deus fala, meus irmãos, o versículo 14 diz assim: Deus fala de um modo, Deus fala de dois modos, mas o homem não atenta, de maneira nenhuma atenta para o que está sendo falado. Fala em sonho, fala em visão de noturna, cai em sono, faz cair em sono profundo, então abre-lhe os ouvidos. O 17, para que Deus faz isso? Para que Deus faz isso? Para preveni-los de suas obras mais, afastá-los do orgulho, da alma da cova, afastá-los da espada. Não ouvem. É Jó 33. Não ouve, continua a se ouvir. Pode chegar até ao extremo. Deus pode chegar até ao extremo tentando falar, castigando com dores, adoece, a ponto de não querer mais comer nada. Vejam só, meus irmãos, Deus quer fazer um trabalho preventivo com cada um de nós. Um trabalho preventivo para que o homem não necessite ser levado ao deserto. Deus quer fazer esse trabalho preventivo. E esse deserto, no caso aqui, nós vamos ver, foram outras nações. Mas, irmãos, existe um deserto da aflição, você viu o salmista falando aqui, da solidão, do sofrimento, do aperto financeiro. Tem vários desertos que nós podemos passar, que podemos ser levados. Mas o impressionante é que o homem não escuta, o homem, o ser humano, o homem e a mulher não escuta o que Deus está tentando falar. O livro de Amós não precisa, se você quiser ir lá, pode ir. É o livro todo, Deus falando ao povo a respeito de que seriam levados para um cativeiro terrível. Deus mandou profeta para Amós, para falar ao povo do que estava acontecendo naquele lugar. E esse cativeiro assírio, ele fala a respeito do cativeiro assírio e mostra a face que seria deste cativeiro assírio. E ele mostra, já queria dizer isso, que esse cativeiro assírio foi anterior ao da Babilônia, né? Anterior ao da Babilônia. Irmãos, mas a situação era o mesmo. Era a mesma. Era o quê? Samaria e o Reino do Norte e o Reino do Sul, Samaria e Judá, não é? Eles agiam da mesma forma, porque logo depois veio esse outro cativeiro babilônico, que não foi nada diferente. Então, o que é que o povo estava fazendo?
Deus começou a revelar o que o povo, a forma como o povo estava vivendo, como eles estavam rasgando a Constituição que Moisés deixou, com as leis que eles deveriam seguir, as leis que eles deveriam obedecer. E eles, irmãos, o povo israelita, eles não tomavam conhecimento, violaram completamente as leis que Deus tinha estabelecido, imitando os pagãos, vivendo semelhante aos pagãos. E, irmãos, os irmãos mais pobres, eles escravizavam e vendiam. Eu achei interessante e horrível, ao mesmo tempo, que eu lendo esses comentários, que eles vendiam esses pobres por um preço abaixo de uma sandália, irmãos, de um par de sapato, de uma sandália, principalmente. Então, uma cabra, uma vaca era muito mais cara do que esses irmãos. E em 2 Reis, no capítulo 4, não sei lá, eu vou relembrar os irmãos, que eu sei que os irmãos sabem, aquela mulher do profeta, né, dos filhos de profetas assim, ela Senhor, foi a Eliseu e disse, olha, nós estamos nessa situação, nossos filhos vão ser vendidos para pagar a dívida do teu servo, e teu servo temia ao Senhor. Teu servo temia ao Senhor. E, no entanto, meus filhos vão ser vendidos. E nós sabemos um milagre, né, que Eliseu fez, pedindo, o que você tem em casa? Ela disse, eu só tenho um restinho de azeite. Então, pegue muitas vasilhas e enche, e nós sabemos o milagre. Foi enchendo vasilhas de azeite. E ao término, ele disse, pega esse azeite e venda. E salve os seus filhos. Meus irmãos, era este tipo de coisa, o desvio entre este povo de Israel. Chegava ao ponto, como diz Amós no capítulo 2, no versículo 7, o desvio sexual era terrível, a ponto de pai e filhos usarem a mesma mulher, a mesma pessoa. O desvio da imoralidade também, da adoração a Baal, versículo 8, de Amós 2, 8, estarrecia a Deus. Eles preferiram a Baal. Por que eles queriam Baal? Eles queriam prosperidade financeira e achavam que Baal podia trazer a fertilidade para que os campos deles prosperassem. Os homens, amantes de si mesmos, eles escolhiam os melhores lugares para viver, para habitar, os melhores lugares dessa terra. Eles estavam aí. Deus levantou profetas para que falasse ao coração deste povo. Deus mandou nazireus que cuidariam da parte religiosa, do culto ao Senhor. Sabe, irmãos, o que eles fizeram com os nazireus? Os nazireus não bebem bebida, né, bebida forte, não bebem. Eles perverteram os nazireus de tal forma que eles se tornaram alcoólatras. Eu li isso no comentário. Se tornaram alcoólatras. Você veja o ponto de perversão que estes homens chegaram. Aos profetas, eles mataram porque eles não queriam ouvir, não queriam, suportavam ser repreendidos. E nós vimos aqui terça-feira, aquele homem que muitas vezes repreendido durante a serviço, é quebrantado sem que haja cura. Então, repreendido. E o Senhor, se você estivesse em Amós, era ótimo se você visse, sei lá. Olha o que o Senhor diz no versículo 7, Amós 5, 27. Ele termina dizendo assim, eu desterrarei, eu enviarei para longe, eu enviarei para a nação e destruirei a nação. Ele destruiu. Nós sabemos o que aconteceu exatamente com Samaria. Eu destruirei. Isso, irmãos, uma forma de Deus de excluir da comunidade divina este povo. Deus, irmãos, também, que é muito misericordioso. Aí, por favor, vamos a Joel juntos. Vamos a Joel juntos. Desculpa, Joel, o quê? Oséias. Está escrito aqui Oséias, eu estou falando de Joel. Vamos a Oséias juntos. Esse texto foi escrito já no cativeiro babilônico. Mas Deus é muito misericordioso. Ele quer sempre restaurar. Você cantou várias músicas aqui que dava para entender isso. Deus quer sempre restaurar o homem. Deus quer sempre trazer o homem para perto de si. Veja o que está em Oséias 2, 13 e 14.
Vejam só o que diz assim, o Senhor falando, castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Ele está falando aqui, os amantes aqui eram exatamente esses deuses babilônicos, ou esses deuses que eles estavam escolhendo aqui. E olha o 14, isto que Deus quer fazer conosco, meus irmãos, ainda nesta manhã, eu creio. Portanto, se você pode ler comigo, leia. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Portanto, irmãos, já vimos, irmãos, somos incapazes de calar o nosso mundo interior para ouvir o que Deus está falando, calar nossa mente, para perceber o que estamos fazendo. Somos incapazes de perceber o que estamos fazendo, o que estamos realizando. Por isso o Senhor está dizendo, eu levarei ao deserto, eu atrairei a mim, eu levarei ao deserto, onde tudo é silêncio. Aí você não tem nada para ouvir. Não tem ninguém para ouvir, a não ser, quem sabe, o vento passando assim, uivando aqui, quem sabe, mas onde tudo é silêncio, onde tudo é árido, onde tudo é estéril, você cantou. Então, para ver se o Senhor disse, vou levar aí, para ver se eles escutam a si mesmo e são capazes de escutar a minha voz. É isso que o Senhor está dizendo. Irmãos, escutar a voz do Senhor, nesse lugar de solidão, nesse lugar solitário, nesse lugar seco, devastado. E ali eles vão saber o que eu já fiz por eles. Vão saber que quem comanda sou eu. Aqui eu creio também que o Senhor está evocando, irmãos, o tempo que ele trouxe no cativeiro do Egito, nesse povo que trouxe esse cativeiro, e como ele cuidou deste povo com a sombra, com a luz, nesse momento de escuridão, trouxe o cativeiro, como levou sob as asas da águia. Então o Senhor está relembrando, eles vão lembrar o que eu já fiz. Irmãos, é impressionante, eu escrevo essa palavra aqui e digo para mim mesma, a misericórdia de Deus para conosco. Eu atrairei. Esse atrair, irmãos, é para ter intimidade. Eu quero trazê-lo, eu quero cercá-lo com cordas de amor, não é uma atração de eu vou castigar. Obviamente, algumas coisas vão ser semelhantes ao castigo, mas ele disse, eu quero trazê-los de volta para mim, eles se afastaram de mim, eu quero trazê-los de volta para mim. Meus profetas não conseguiram, quem sabe eu posso falar ao coração. Lembra de Isaías 40? Falai, consolai o coração do meu povo. Diga que as milícias dele já acabou, aquele pecado já desapareceu. Falar ao coração, irmãos, Deus quer falar ao nosso coração, porque às vezes nós não escutamos com o seu ouvido, nós seremos sensibilizados. Até posso colocá-los no aperto, no apuro, mas, irmãos, essas situações difíceis às vezes nos levam para perto do Senhor, que eu quero trazê-los para perto de mim. Eu me lembro, ia perguntar ao pastor, porque ele pregou há muito tempo sobre esse texto de Marcos 9, 17 e 18. Este aqui é um pai que, na hora do aperto, soube procurar o Senhor. Este texto de Marcos fala de uma criança que era endemoniada desde a tenra idade, endemoniada, e esse pai levou para os discípulos expulsarem esse demônio, e eles não conseguiram. Não conseguiram. E Jesus chegou ali do Monte da Transfiguração, o que é que está acontecendo? Os escribas certamente criticando que eles não conseguiram. Aí eles perguntam, o que é que aconteceu com essa criança? Ele relata, essa criança desde criança, desde piquititico, ele já era endemoniado, já caía, já se batia, acontecia tudo de mal, tudo de ruim com ele. E o Senhor repete, pergunta assim, desde quando acontecia isto? Desde a infância. Meu irmão, o que é que ele fez? O que é que esse pai fez? Só agora se deu conta que estava precisando de socorro, de ajuda, e vai procurar a Jesus. E olha, se tu podes fazer alguma coisa, liberta essa criança. Jesus disse, olha, se tu podes crer, o texto diz, um dos textos diz que as lágrimas caíram, esse Senhor ajuda a minha incredulidade. Então, ele se aproximou para buscar o socorro, a aproximação com o Senhor, buscando ajuda para essa criança. Meus irmãos, Deus
pode nos levar a algumas situações para que nós mudemos o rumo das nossas vidas. O deserto é um lugar de ser moldado. Deus levou Jeremias à casa do oleiro. Não era um deserto, mas levou para que ele aprendesse. Ali, olha, veja o que o oleiro está fazendo. Ele está mexendo lá, eu já vi fazer vaso, como é que eles trabalham com aquilo, com o seu torno, fazendo vaso. Enquanto Jeremias fazia o vaso se quebrou. O Senhor disse, olha, gente, olha, Jeremias, será que eu não posso melhorar este povo? Trazer para este povo uma outra situação? Eu posso, Jeremias. Olha só, se ele consertou o vaso, eu também posso consertar este vaso. O deserto, meus irmãos, é um lugar para sermos moldados. É um lugar de aprendizado e de ensino, um lugar de orientação. É um lugar onde Deus vai falar ao nosso coração. Ele disse que falaria ao coração e falaria com voz suave, porque com Elias veio o terremoto, mas o fogo, vieram várias situações e Deus não estava naquele lugar. Mas Deus estava no lugar, irmão, do silêncio, no lugar do sussurro, não é? Naquele lugar da tranquilidade. E nesse lugar ele falou a Jeremias que estava fugindo com medo, apavorado com medo de Jezabel. E neste lugar, quando Jeremias estava nos seus lamentos, só eu fiquei, vários morreram, Senhor, só os outros, todos os profetas foram mortos, e agora estou aqui para ser morto também. O Senhor disse, não, de maneira nenhuma, Elias, de maneira nenhuma. Fique aí. E o Senhor falou com uma voz suave, Elias. Ele orientou Elias. De maneira nenhuma. 7.000 ficaram que dobraram seu joelho a Baal. Portanto, olha, Elias, ouça o que eu vou te falar. Meus irmãos, o deserto é lugar de orientação. É lugar de ensino. Eles, vejam só, orientou, você vai voltar por esse caminho longo que você andou, por meio desse deserto, você vai ungir a Jeú, você vai ungir a a Eliseu, como profeta, você vai ungir Azael como rei. Então, a cada um, o Senhor orientou. O deserto, meus irmãos, muitas vezes é lugar de orientação, de mudança. No deserto, o Senhor nos exortará, nos consolará, nos protegerá e nos transformará. Isso que ele disse a Jeremias, ele vai fazer, ele vai fazer. E, meus irmãos, Jesus passou por um deserto. Jesus precisava do deserto? Vixe, os irmãos não têm convicção, não precisava, não. Mas ele foi para lá para ser tentado e ele voltou de lá no poder de quem? Do Espírito Santo, irmão. Do deserto para Jesus foi treinamento para ele enfrentar o ministério que ele tinha ali. João passou pelo deserto, foi criado praticamente no deserto, porque tinha um ministério forte para desenvolver. E eu quero dizer, e outros mais, mas eu quero só terminar esse item, que eu vou passar para o outro, vai ser mais rápido. Vou passar para o outro, irmãos, eu quero lembrar de Jacó. Jacó precisou ficar um momento sozinho no Val de Jaboque, naquele ribeiro, passou o ribeiro e ficou lá sozinho, deixou os grupos aqui que iam à sua frente, os presentes para Esaú, e ele passou sozinho. Ficou lá, passou a noite e lutou com Deus. Aqui nesse texto há algo que nós temos ouvido, mas que nos chama a atenção. Jacó lutou a noite inteira com Deus. Aquele anjo, aquela pessoa ali, a gente sabe que era Deus. E olhe só, a pergunta que está lá. Deus não sabia que o nome de Jacó era Jacó? Sabia? Só Pedrinho tem convicção. Pedrinho. Deus sabia, mas perguntou. Por que essa pergunta, meus irmãos, a Jacó? Por que essa pergunta a Jacó? Quando Deus está perguntando o nosso nome, o nome de uma pessoa, irmãos, Ele não está perguntando o nome em si, Ivan. Ele está perguntando, Ivan, ou Auristela, o que significa, o que é que você tem dentro de você mesmo? O que é que significa para você esse nome? E Jacó respondeu, Senhor, eu sou usurpador. Jacó não significava usurpador, ele ali admitiu, Senhor, eu sou usurpador.
esse é meu verdadeiro nome, essa é a minha verdadeira condição. Usurpou do irmão, de certa forma, de Labão, não importa agora os méritos. Mas o Senhor está dizendo, olha, Jacó, daqui em diante tu não serás mais Jacó, mas tu serás Jesurum, isto é, endireitado, Israel, o príncipe que lutou com Deus e venceu. Portanto, meus irmãos, este é o caminho que muitas vezes Deus tem usado para transformar as nossas vidas, sairmos da nossa condição de Jacó. Quando amanheceu o dia, o sol já brilhava, quando Jacó. E olha, o sol de um novo homem, Jacó já tinha sido transformado. Deus pode nos levar para um lugar deserto, para que nós saiamos da nossa teimosia, na frente, e deixemos que Deus cumpra o propósito dele em nossas vidas. Ele nos reposicione, coloque nesse lugar de verdade. Por último, irmãos, eu quero ver o terceiro cárcere. Agora, por favor, também, abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 13. E atente, meus irmãos, eu quero ler com os irmãos. Lucas 13, a partir do 10. Atente para essa história e entendamos o que essa história quer nos dizer aqui. Estes fatos. Esta cura. Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Do espírito de enfermidade já havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à mulher, 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Meus irmãos, esses textos nos chamam a atenção para alguns detalhes. No versículo 11, diz que esta mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Quer dizer, ela tinha dentro dela um espírito um demônio que a adoecia. O número 18, eu perguntei ao pastor, significa força. Então, significa que um demônio tinha força e aprendia. Mas não se esqueça que a força maior, o mais valente, estava ali naquele momento, e que essa mulher também estava nesse contexto. Outro detalhe, apesar da sua condição de possessa, ela frequentava a sinagoga e estava ali naquele dia de sábado. Parece-me que era uma pessoa religiosa, parece-me não, pessoa religiosa, porque Jesus disse, essa era filha de Abraão. Quer dizer, ela era considerada parte do povo de Deus, e estava presa, encarcerada por um demônio. Não sabemos ao certo, meus irmãos, o que aconteceu com esta mulher, para que o demônio se apossasse dela, não sabemos, e trouxesse essa enfermidade. Eu quero deixar também claro aqui que nem todas as enfermidades têm a ver com o demônio. Não. Mas esse caso específico, sim. Não sabemos que brecha ela ou a família deram para que ela fosse possuída e oprimida, não sabemos. O que sabemos, irmãos, é que a intenção de Satanás é sempre ferir a pessoa, e quer fazê-lo desde o ventre materno. Quer sempre fazer isto desde a gravidez, mesmo antes do nascimento. E nós sabemos que memórias terríveis são introjetadas, são registradas desde o ventre.
muitas crianças que apresentam distúrbio de comportamento foram vítimas de gravidez conflituada, cheia de brigas, etc. Eu estava vendo até um vídeo uma reportagem de uma mulher que está grávida, uma senhora que está grávida, e o que ela está fazendo, e ela relatando exatamente alguma coisa que ela percebia que a criança, como saltava dentro dela. É recente na televisão, durante um jornal eu vi isso. Mas, sigamos. Não sabemos, meus irmãos, se também esta senhora, esta pessoa, foi vítima de consagração a demônios. Porque isso acontece, irmãos, isso pode acontecer perfeitamente. Ser consagrada a um demônio. Porque nós sabemos, da mesma forma, o Satanás imita tudo. Assim como se consagra um filho a Deus, e nós temos a experiência de Samuel, que Ana consagrou desde o ventre aquele menino, e nós sabemos a bênção que Samuel foi. Então, muitas pessoas também consagram seus filhos porque querem benefícios dessas entidades. Eu, lá na Recriar, tinha um menino que ele nos relatou que a mãe o havia consagrado a um tal de uma entidade. Cada vez, irmãos, que a gente ia orar por este menino, cada vez ele se manifestava. A gente lutou. A semana passada, ele não está mais lá, obviamente, ele já está com agora seus 20 anos, 20 anos por aí. Ele chegou lá com 9 anos. Com 9 anos, ele chegou a Recriar, vestido com trajes femininos. Assim, chocante. Não conseguiu se libertar. Isso aqui, os pais podem fazer isto. Pode levar seus filhos a essa situação. A deformidade desta mulher era a deformidade dessa mulher era um tipo de escoliose, que é uma curvatura da coluna, que pode ser em forma de S ou de C. Ela, na verdade, era encurvada para frente, era um C, para frente. Eu não estou dizendo que era uma escoliose, estou dizendo que é o tipo. É o tipo. Eu fui procurar ver, mais ou menos, quando as pessoas são curvadas assim, o que poderia acontecer. É uma enfermidade que atinge as vértebras estrutural, atinge as vértebras e aí se fixa. Essas pessoas, além de ter esse prejuízo da curvatura, seus pulmões, seu coração ficam oprimidos, comprimidos, por causa dessa posição que a pessoa vive eternamente, não é? Isso começa já desde a infância, uma doença dessa começa desde a infância, e, irmãos, as mulheres, infelizmente, são as mais afetadas com esse tipo de enfermidade. Estou dizendo, não estou falando falando de escoliose, para não pensar que é afetado com os demônios, não. Então, já falei, além desse prejuízo, essas pessoas, esta mulher aqui, literalmente, ela só olhava para baixo e para trás. Ela era impedida de ver as belezas, ver o rosto, só via os pés das pessoas, infelizmente. Prejudicava. O fato é que essa mulher era piedosa, estava possessa de um espírito. E veja a ação desse espírito de demônio nesta vida. Fisicamente, nós estamos vendo que ela era encurvada, oprimida. Só olhava para o chão, fisicamente, só olhava para o chão e para baixo. Não via o rosto das pessoas, não via a beleza de tudo que Deus tinha criado, fisicamente. Mas, irmãos, eu faço um parênteses para dizer, há muitas pessoas que não têm curvatura nenhuma na sua coluna, mas que só olham para baixo, só olham para trás, só olham para o passado, só olham para as coisas negativas, só olham para as coisas ruins. Mas Deus quer sempre nos levar para a frente. Amém? Sempre Deus quer que nós olhemos para a frente. Ele diz que prossigamos para o alvo. Ele tem um alvo, ele tem um objetivo em nossas vidas. Prossigamos para o alvo. Não fiquemos como essas pessoas, né? Como essa mulher. Ela não era satisfeita com isso, não. Vejam bem, espiritualmente, irmãos, essa mulher era uma mulher que vivia envergonhada. Com certeza, vivia envergonhada, sofria muito. E, meus irmãos, aqui está a tentativa terrível do diabo mesmo de escravizar. Ela queria colocar no coração desta mulher que Deus não a amava, que Deus não cuidava dela. Então, não tinha esse contato com este amor de Deus. Por que eu digo isso? Vejam só.
Volte ao versículo 13. E para mim ela era uma mulher extremamente triste, porque diz o versículo 13. Olha aqui o versículo 13. Quando Jesus impôs-lhe as mãos, o que aconteceu? Sim. E daí? Imediatamente, meus irmãos, ele prorrompeu em júbilo, em alegria, em júbilo, e glorificava a Deus, honrou a Deus que imediatamente a libertou. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sois livres, irmãos. Se o Filho nos libertou, somos livres, mas, irmãos, precisamos tirar algumas lições aqui. Abra seus olhos, você que está aí, com dificuldades de abrir seu olho nesta hora, abra seus olhos para essas lições que serviram para mim nesse momento. Lições. Não podemos brincar com fogo, viu, igreja de Deus? Precisamos cuidar do nosso mundo interior. Precisamos cuidar, porque já fomos limpos. Quando nós nascemos de novo, nós fomos limpos. Diz o texto que se o Filho vos libertar, somos livres, verdadeiramente somos livres. Irmãos, precisamos cuidar deste mundo, desta casa. Porque o texto de Lucas, não vamos ler, mas nós conhecemos Lucas no capítulo 11, diz claramente que quando fomos libertos, a nossa casa foi limpa. O demônio que existia, se alguém tinha esse envolvimento, tinha o quê na sua vida, saiu. Saiu, mas ele saiu e começa a andar por lugares áridos, procurando outros corpos para entrar, para possuir, para tomar posse desta vida. Então, quando ele não acha lá nada, ele diz, eu vou voltar para a minha casa. Ela está vazia, está adornada. Por isso, meus irmãos, precisamos cuidar de continuarmos limpos, deixar nossa casa varrida e adornada com os princípios de Deus nas nossas vidas, com os princípios que nós conhecemos, nos enchermos que a palavra de Deus restaura, ela enche nossas vidas. Precisamos, irmãos, perder todo e qualquer contato com pontos que possam ser brechas, porque ele disse que se ele achar vazio, ele vai voltar com 7 demônios piores do que o anterior. Então, preenchamos, tiremos nossos olhos de tanta coisa que a televisão mostra, tanta coisa que de cantores mostra, tantas coisas malignas. E, irmãos, estou terminando. A outra lição que nós precisamos, importante, esta mulher me dá a impressão de que ela era persistente. Estava na sinagoga, no sábado, dia de se estar lá, na hora certa, no dia certo, quando Jesus estava lá. E a outra coisa, irmãos, nada a impediu de ir à frente. Olha, eu acho que é um sinal de que fica relutando na minha frente. Sabe que ela não olhou as críticas daqueles que estavam ali? Vem de segunda a sexta para ser curado. Sábado não é dia disto, não. Ela não se envergonhou de sair de onde estava, porque vocês têm ideia da sinagoga. Não é? Um lado é para os homens, outro lado para as autoridades. Acho que a mulher fica lá relegada naquela coisa toda. Eu já entrei em sinagoga, mas não num dia de culto, num dia de reunião. Mas existem essas alas, existem essas divisões. Ela não se incomodou. Jesus disse, venha cá, mulher. Seus olhos, os olhos de Jesus, teve misericórdia e compaixão daquela mulher. Disse, venha cá. Irmãos, ela veio. Ela veio, não se importando com nada. Ela sabia, a força maior estava ali. Jesus, o mais valente, estava ali. A chamou, sem se importar com nada. Ela veio e foi liberta. Quero finalizar, meus irmãos, dizendo o seguinte. Esses 3 cárceres, deve ter outros aí, mas esses 3 cárceres. Há uma cadeia. Se nós não sairmos da cárcere da nossa alma, nós podemos ser levados ao deserto. Se não sairmos desse deserto e dermos brecha, esse outro cárcere de Satanás pode se apossar de qualquer pessoa. Portanto, meus irmãos, a chave está para sermos livres, sermos libertos, para que a porta se abra. A chave é esta aqui. É o arrependimento e o perdão. A chave é esta. Em qualquer desses cárceres que estivermos, se nós nos arrependermos,
Se nós perdoarmos a todos que nos feriram, a todos que nos fizeram mal, a qualquer pessoa, a qualquer circunstância, então, meus irmãos, nós podemos ser livres. O perdão traz cura onde houve mágoa. Onde ele gera doença, vai gerar vida. Amém, irmãos? Ele traz cura. Onde a mágoa gerou doença, o perdão traz cura. O perdão traz reconciliação, onde houve afastamento. O perdão traz alegria, onde havia prisão, onde havia tristeza. O Senhor quer nos restaurar, meus irmãos. Que seja o nosso clamor nesta manhã. Restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Restaura-nos como a torrente do Negueb. Eu quero 3 minutos somente. São 11h05. Quero 3 minutos de atenção dos irmãos. Esse vídeo foi passado aqui. Mas são 3 minutos apenas, para que você veja o tipo de restauração que Deus pode fazer na sua vida, nas nossas vidas. De todo e qualquer cativeiro, Ele pode nos tirar. Pode vir. Os irmãos vão ver daí, depois os músicos podem vir. Os irmãos até já viram. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar. Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb.
Fiquemos em pé, irmãos. Maravilha, irmãos. Deus quer fazer Deus quer fazer em nós uma restauração. É um deserto. O Negueb é um deserto. Árido, seco, totalmente tudo morto. Mas quando a água de Deus, que desce dos céus, chega aí, irmãos, tudo floresce. As águas do Espírito de Deus, ele deve descer em nossas vidas, para que essa aridez, todo e qualquer cárcere em nós seja tirado. Seja de fato, irmão, nosso clamor nesta manhã. Restaura-nos, Senhor, como as torrentes do Negueb. Tantos que esperam o mover das águas. Há muitos oprimidos, vem, passa por aqui, meu Cristo, vem, passa por aqui, meu Cristo, que tua glória seja vista outra vez, quebrando as correntes dos presos, vem, passa hoje por aqui. Tantos que esperan o mover das águas, são muitos oprimidos, vem, passa por aqui, meu Cristo, vem, passa por aqui, meu Cristo, que tua glória seja vista outra vez, quebrando as correntes dos presos, vem, passa hoje por aqui. O Senhor está aqui esta manhã. E Ele que está aqui para quebrar correntes, queimar ataduras, libertar vidas e curar os doentes e deixar-nos ir livres e em paz. Se alguém precisa de um toque divino, Ele está aqui. Mas Ele quer ver também os arrependidos, os necessitados, os que digan: esme aqui, Senhor, eu não quero sair desta igreja sem ser tocado pelo Teu Espírito. Se alguém precisa, passe aqui na frente e permitamos que o Espírito de Deus nos toque. Mais ainda,
Senhor já o fez através da sua palavra. Mas se precisamos, irmãos, necesitamos pedir auxílio ao Senhor. Quando eu era jovem, começando minha vida cristã, 19 anos, 20, eu vi em culto de oração jovens sendo oprimidos por demônios. Cristãos. Eu não podia acreditar isso. E que me falaram a mim de Cristo. Essas pessoas. E de repente, diante da minha presença, jogado no chão, manifestando os demônios. Eu, Senhor, como? Eu não podia acreditar. Ainda estava começando minha vida cristã. Mas de aí eu entendi depois que quando a gente começa a abrir brecha e abre portas e se deixa ministrar por outras coisas e outros espíritos, eles não consideram nada em absoluto, não vão ter misericórdia da gente, eles querem destruir. Irmãos, Deus quer nos fazer totalmente livres, ¿sí? E vencedores, e ter uma coraça, a coraça de justiça, o escudo da fé, o yelmo, o capacete da salvação aqui na cabeça, nos pensamentos, para ser protegidos e guardados de qualquer espírito imundo. Mas se há alguma possessão e estás arrependido, Deus tem poder para nos libertar. ¿Sí? Deus tem poder. Fechem seus olhos e levantem suas mãos ao Senhor. Senhor, Tu entraste aqui a esta igreja esta manhã. Desde o princípio, Senhor. E estás aqui olhando cada coração, cada vida, falando uma e outra vez, de um modo e do outro, para que cada de nós entendamos que Tu não queres que continuemos em nosso caminho, mas Tu és um Deus de restauração. Estás aqui, Senhor, para dar-nos essas águas de vida, esse rio caudaloso que tira toda a esterilidade e que nos dá o verde da vida. Tira o marrão para estabelecer o verde em cada coração, Senhor, esta manhã. Oh, que as águas do Teu Espírito Santo venham e cativem nossa vida para o céu. Senhor, liberta cada cativo aqui. Se entrou um cativeiro pela sua própria vontade, pelo seu próprio pecado, Tu estás aqui para perdoar e libertar, Senhor. Se alguém entrou a cativeiro por seus pais, pelo seu passado, porque vive carregando uma carga que não precisa mais continuar com ela, esta manhã Tu tiras essa carga, Senhor, e Tu libertas essa vida. Oh, em nome de Jesus. Senhor, e se há alguma intervenção do inimigo em alguma vida aqui, agora mesmo, em nome de Jesus, enviamos Tua palavra de ordem, Senhor, Tua palavra de autoridade, e seja curada essa vida, em nome de Jesus, curada e liberta para a glória de Teu nome, Senhor. Oh, em nome poderoso de nosso Senhor Jesus Cristo. Libertação, Senhor. Santidade, justificação e vida para a glória de Teu nome, Senhor. Pela unção, pelo aceite divino que desce pelas barbas do sumo sacerdote Cristo Jesus,
até os pés do seu corpo, que é a igreja. Graças nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Que essa nuvem de glória nos inunde com a sua presença. Senhor, que nenhum coração fique vazio aqui. Que todos sejam enchidos com o Teu Espírito Santo. Que encham suas vidas com Teus caminhos. Que encham seus corações com a Tua palavra, Senhor. Com as águas do rio de Deus, que é o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Oh Deus. Senhor, dá essa sensação da liberdade agora mesmo em cada coração. Não mais correntes, não mais ataduras, não mais pesos, não mais curvaturas, Senhor, em nome de Jesus. Levanta os olhos de todos aqui para enxergar a glória do céu. Sim, oh Deus. Sim, Senhor. Aleluia, Pai. Graças, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Glória a Teu nome. Oh, Deus. Sim, Senhor. Quão bondoso, quão amoroso. Por isso estamos aqui, nos prostramos diante de Ti, queremos proclamar a palavra que nos liberta, porque Tu és o nosso libertador. Não queremos outro Deus além de Ti, Senhor, por isso confessamos o Teu nome e acreditamos que o dom do Espírito de Deus, que fala e que inunda e que faz frutificar, entra em nossas vidas nessa manhã e que nos fará um renovo verde, cheio de glória para inundar essa terra, para proclamar as Tuas verdades, para fazer diferença neste mundo tão seco de amor, Senhor. Muito obrigada por essa grande oportunidade de estar aqui nessa manhã. Muito obrigada por sermos chamados de filho por esse amor tão bendito que nos acorrenta, que nos prende. Ó Senhor, liberta a nossa visão e faz-nos falar a Tua palavra. Amém. Tantos que esperan o mover das águas, são muitos oprimidos. Vem, passa por aqui, meu Cristo. Vem, passa por aqui, meu Cristo. Que Tua glória seja vista outra vez, quebrando as correntes dos presos. Vem, passa hoje por aqui. Muito obrigado, Senhor, porque Tu falas conosco. Eu só tenho a que agradecer, Pai, pelo muito cuidado que o Senhor tem com cada um de nós.
só te agradecer, Pai. Só Tu conheces o meu coração. Como eu estou agradecida porque Tu ministraste no nosso coração nessa manhã, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Inunda meu ser, inunda meu ser, Jesus Cristo, inunda meu ser, meu repouso é doce quando estou diante de Ti, Jesus Cristo, inunda meu ser, inunda meu ser, inunda meu ser, Jesus Cristo, inunda meu ser, meu repouso é doce quando estou diante de Ti, Jesus Cristo, inunda meu ser. Para aquela mulher, ese sábado fue su verdadero reposo. Ese día sábado fue un verdadero sábado para ela, porque o repouso de Deus, Jesus Cristo, chegou aí e lhe deu descanso a sua alma. Oh, irmãos, que importante é a perseverança para estar buscando a Deus, porque se não somos perseverantes, pode chegar um momento que o Senhor nos visite, como hoje, e nós não estamos aí. Mas aí estava essa mulher, a pesar de sua condição, chegando dessa ignomínia, vergonha que passava, esse dia saiu de ali livre. Para ela, de aí em diante, todos eram dias sábados. Irmãos, o verdadeiro sábado não é um dia, é o dia da vontade de Deus. É o dia quando nós descansamos porque ouvimos a sua palavra e nos deu liberdade. E isso pode ser todos os dias de nossa vida. Amém? Que você tenha feito isso em seus corações esta manhã. Tenha dado essa liberdade e essa cura a nossas vidas, nossos corações. Mágoas, nada mais de mágoas, nem rancores. Como vamos a estar congelando iras? Imaginem. De repente se descongela, outra vez está aí o problemão. Melhor lancemos fora o lixo. As mágoas só destroem a vida pessoal. Amém? Ok, podem passar a seus lugares. Inunda meu ser, inunda meu ser, Jesus Cristo, inunda meu ser, meu repouso é doce quando estou diante de Ti, Jesus Cristo, inunda meu ser. E terminemos como começamos. Quem lembra com qual começamos? Eu louvo a Ti, Senhor, porque Tu és fiel e sempre comigo estás. Fiel, Tu permaneces fiel.
Cuando débil estou, me fortaleces e enches meu coração de tua palavra fiel que me sustenta e me guiará até o fim. Y el Señor eternamente es fiel. Gloria a ti, fiel Señor, eternamente es fiel. Amén. Amén. Gloria al Señor. Guia os meus passos e sempre está falando ao meu coração o tempo inteiro. E algo me incomodava hoje, eu queria estar aqui. E eu tenho certeza que essa palavra veio. Tem coisas que a gente não tem nem noção. Eu não me sinto magoada com ninguém, nem com amargura nenhuma no meu coração. Mas Deus sabe de todas as questões que podem estar incutidas e eu sem perceber e que eu preciso de libertação. E Deus me deu uma grande oportunidade de estar me lançando hoje aqui com esse pensamento. O Senhor é o meu libertador, seja de que for, de que corrente que esteja aprendendo coisas que eu não saiba. O Senhor veio com essa palavra ao meu coração e me inquietou para estar aqui. Isso realmente é um motivo de muito louvor e agradecimento. Eu quero confessar ao Senhor, eu sei que Ele cuida de mim e que todas as coisas estão sob o controle na minha vida. E por isso estou aqui hoje para glorificar o nome dEle. Amém? ¿Cuántos pensamos igual? ¿Sí? Dios nos cuida. Ele nos ama, irmãos. Ele trata conosco por amor, não porque está bravo, irado. Às vezes sí conseguimos irar Ele, ¿verdad? Como un pai, a veces também dan ganas de. Mas Ele o faz por amor. Então, atentemos a sua palavra. Ele é fiel. E como diz esse cântico, embora eu seja infiel, Ele permanece fiel. E embora eu seja débil e fraco, Ele vai me fortalecer. Amém? Amém. Podem se sentar. Amém. Antes de dar alguns anúncios, queremos dar as boas-vindas a nosso irmão Elson Carlos e a nossa irmã Credi. Novamente, nós se conhecem com Sônia desde há muitos anos, frequentavam na mesma igreja, Peniel, com nosso irmão Arthur Viana e sua esposa Iumar, que nós amamos muito e que Sônia é filha, né? E está aqui agora e nossos irmãos também estão aqui esta manhã, nos alegramos muito. Nossa oração tem sido, Senhor, atrai-los e eles estão aqui. Eu sei que às vezes é um esforço que a gente tem que fazer, deixar de fazer algo para poder estar na casa do Senhor, mas vale a pena. Não creem? Vale a pena. Amém. Também damos as boas-vindas a jovem, nossa irmã, que está aqui esta manhã. Deus te abençoe, filha. Bem-vinda. Sim, nos alegramos. Ela é amiga de Tarsis, foi convidada por Tarsis e está aqui esta manhã, não é? Sim. Deus te abençoe, Bianca. Bem-vinda. Amém. Alguém mais aqui está visitando-nos? Não, né? Amém. Esta terça-feira não vamos a ter culto devido ao que segunda é 1º de maio. Perdão? A terça, sim, obrigado. Terça é 1º de maio. Então, para nós abençoar aos irmãos e aproveitem seu feriado, estamos cancelando o culto de terça para tê-lo a quarta-feira, certo? Então, vamos a ter nosso culto quarta-feira, só esta semana vai ser quarta-feira. Não teremos culto de oração esta semana, então de quarta-feira nos vemos até o dia domingo. Mas hoje à tarde temos voleibol. Estão todos convidados para estarmos aí, ainda que você não jogue, é para os jovens, mas aí todo aquele que tenha esse espírito de jovem ainda pode estar presente e nos prestigiar com a sua presença. Então, depois do almoço, nos juntamos aqui
às 3 horas, a quadra já está reservada. Daniel, que é o proprietário dessa área de aí, nos garantizou que comprou uma rede nova. A última vez chegamos lá e nem rede tinha, nem a encontraram. Mas graças a Deus, a quadra aqui pertinho, e aí vamos estar brincando esta tarde vôlei. Amém. Amém. Oremos para dar gracias al Señor por este culto. Fue precioso. Y demos gracias al Señor también por los dízimos y ofertas. Dios abençoe a los hermanos fieles. Se requiere una carga no coração e obediência ao Senhor para sermos fiéis em dar dízimos e ofertas. Não é uma questão humana, não é convencimento, não são argumentos religiosos. Aquele que dá, deve dar com alegria. Deus ama o que dá com alegria, e assim deve ser também nossos dízimos e ofertas. Não são nossos, são dele. Os dízimos são dele. A oferta é a que nós vamos a dar de coração. E os dízimos é nossa obediência, mas ainda isso devemos fazê-lo com alegria, trazendo ao Senhor uma oferta mexida diante da sua presença. Então, ainda que nós não vamos a passar aqui com o cesto para pegar as ofertas e comprometer alguém que dá ou não dá, lá atrás está o gasofilácio, aí tem envelopes. Se você quer depositar dízimo, oferta, pode fazê-lo com liberdade. E vamos a orar esta manhã. Coloquemos-nos de pé e eu vou pedir ao irmão Acrício, nosso querido irmão, que ele faça a oração de conclusão deste culto e ação de graças pelas ofertas e dízimos. Senhor, mais uma vez, Senhor, aqui estamos prostrados aos teus pés para darmos graças pelo maná que recebemos hoje, Senhor. Algo especial nos tocou o coração. Muitos são os necessitados, muitos são aqueles dentre todos nós, Senhor, que podemos dizer, como disse Davi no Salmo 139, Senhor, esquadrinha-me, vê se há algo, pecado escondido em mim, Senhor, para que eu possa me arrepender, orar e ser perdoado. Um coração contrito e quebrantado, um espírito quebrantado e contrito, o Senhor jamais desprezará. Toca-nos, Senhor, neste dia, que cada um de nós seja um receptáculo de todas as bênçãos que foram derramadas hoje aqui, Senhor. Te damos graças, Pai, e suplicamos por uma semana sem percalços nenhum, Senhor, debaixo da Tua presença e da Tua graça, sempre alertas para que o inimigo não nos toque. Obrigado pelos dízimos e as ofertas que são Tuas, devolvidas a Ti, por aqueles corações contritos, Senhor, aqueles que querem se alegrar e quer que o Senhor se alegre, Senhor, também, e que sua casa permaneça sempre e sempre e sempre mantida, em nome de Jesus. Amém, Pai.